Diga aí, gente, tudo bem? Estou aqui hoje com a Ana Célia para trazer para vocês em primeira mão uma entrevista aí onde ela vai falar um pouco sobre o livro que ela lançou no ano passado. Vem com a gente. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Gisele. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conosco. E eu queria que você se apresentasse, né, falasse pro pessoal assim sobre o seu livro, um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem melhor. Tá certo. Eu trabalho com redes sociais há 7 anos oficialmente, mas em uns 9 anos já começando a fazer umas análises, experimentos mesmo, mas assim, trabalhando em agência, depois governo, tem 7 anos. E o que me levou a produzir o livro, que é esse aqui, foi a vontade de compilar as experiências e o aprendizado e tentar passar uma dica assim, de passo a passo de como você criar uma estratégia de monitoramento, porque eu vi que tem muito livro em inglês, francês, explicando isso e com a realidade de fora, mas quando eu aqui ou estava fazendo pós-graduação ou queria realmente ler assim por fora, eu tinha dificuldade de encontrar algo nessa literatura, mas que se identificasse com a minha realidade, né? Com histórias do meu país, com cases do meu estado, enfim. Foi essa a primeira vontade, assim, o primeiro incentivo para poder produzir. Assim, eu também tive assim, a oportunidade de ler a sua obra e vi que tem muita coisa teórica também, né? E um pouco de prática. Você acredita que sua obra seja mais voltada à teoria ou tem sim alguns capítulos ali que pincelam um pouco sobre a prática? Tentei aliar, por quê? Se eu colocasse apenas só a descrição ali de como fazer o monitoramento, como se cria o monitoramento e exemplos de monitoramentos que eu já fiz, ficaria, e assim, um passo a passo de como fazer numa ferramenta, eu pensei assim, vai ficar vazio porque a pessoa pode acessar o site do Scoop, do Seeker, do VTracker, que são exemplos de ferramentas, e aprender como é que faz. Então não teria muito uma análise por trás. E aí nós temos várias teorias da comunicação que, assim, são tão antigas, mas que se aplicam totalmente a alguns casos, assim, porque as redes sociais, né, enfim, faz parte do processo de comunicação. Então eu só fiz comparar alguns casos com teorias que nós já temos, e porque o livro ele não é voltado só para o profissional, quem trabalha numa assessoria, numa agência, ele também é voltado para um estudante, professor, pesquisador de universidade. Foi por isso. Assim, então, entrando um pouquinho no assunto do seu livro, o monitoramento hoje ele está voltado mais, digamos, em geral, para grandes agências, grandes empresas. Você não se vê assim, um microempreendedor preocupado com o que estão falando ali da marca e tudo. Você acredita hoje que o setor de monitoramento é um setor que cresce, que as pessoas estão investindo nisso? Como que está o cenário hoje nesse setor de monitoramento? Sim, mas eu vejo que ele não o termo em si, né? Monitoramento é uma preocupação do pequeno, por exemplo, dos pequenos negócios. Mas todo dono de um pequeno negócio, de uma lojinha, de um restaurante menor, ele tem vontade de saber, será que falaram mal do meu atendimento na internet? Então assim, ele não sabe o que é monitoramento, mas ele quer saber a repercussão da imagem dele na internet. E é um campo aberto para se trabalhar. E assim como nos últimos anos aumentou bastante a demanda de pessoas que produzem conteúdo na internet, então assim, quando começou a ter site, produção de conteúdo nas redes sociais, agora tem uma necessidade nos últimos anos de mensurar isso. Não é só assim o número de likes, o número de comentários. Precisa ter um estudo mesmo, uma análise em cima desses dados
para você produzir inteligência mesmo. Eu vou abrir um parêntese aqui, né? Porque eu acho que tem algumas pessoas até que nem sabem o que é monitoramento. Vamos, assim, dar uma... esclarecer o que é, o que a gente chama de monitoramento hoje dentro de rede social. Você pesquisar menções, vou falar de um jeito bem mais popular, é pesquisar posts sobre o que as pessoas estão falando em relação à sua marca. Por exemplo, a Gisele tem uma empresa e aí a empresa X... Todos os posts que as pessoas estão falando sobre a empresa X, no Twitter, no Facebook com certa restrição, porque foi fechado o monitoramento lá, mas monitorar a fanpage da empresa X, no Instagram, no Google, todos os posts são analisados com sentimento, você cria categorias para colocar em cada post o que a pessoa está falando. No final você gera um estudo estatístico sobre a imagem da empresa X da Gisele. É isso. Assim, e em relação a essas métricas, né? O conteúdo hoje, você já falou inicialmente que ele é um conteúdo escasso, né? O Brasil, ele tem falta de grandes obras onde relatos, seja de locais, né? Seja de conteúdo, seja... O que escrever essa obra trouxe que você acha que vai trazer também de novidade para quem está aí do outro lado, seja as pessoas que estão trabalhando hoje em agência, sejam pessoas que têm ali uma empresa e tem uma rede social e quer saber como fazer isso da melhor forma. O que esse livro traz hoje de novidade? Sim, ele tem alguns cases, tanto de Brasília quanto tem do Amazonas, tem do Espírito Santo, tem até de uma temporada aí que eu já passei trabalhei na Presidência da República há uns 2 anos, 3 anos. Então assim, são alguns exemplos que eu tenho certeza que se as pessoas quase já não sabem o que é monitoramento, quanto mais ter acesso a alguns estudos, né? E alguns eu fiz por iniciativa própria, não foi atrelado a nenhuma empresa. Aí, então assim, dá uma ideia e a pessoa pode conhecer, ter acesso a esse tipo de trabalho. Nossa, é assim que é feito. E o que aconteceu depois do livro? O livro foi publicado em agosto do ano passado. Aí aqui em Brasília eu lancei no dia 1º de dezembro. E o que aconteceu? As pessoas começaram a me dar feedbacks. Quem já leu, eu quero saber mais sobre isso. Eu gostaria que você falasse mais disso. Então dá como é que eu vou dizer? Serviu de base para próximas publicações, para aprofundar em outros temas que para mim podem não ser prioridade, mas para quem está aprendendo ou para quem já está no mercado e quer aprender mais, é importante. Então foi algo que me proporcionou. E hoje eu também dou aula numa pós-graduação. E o convívio com os alunos e a troca ali de passar um pouco da teoria do que tem no livro fez a mesma coisa, de eu perceber para esse outro público que não trabalha em agência, mas que é pesquisador e estudante, que tem projeto em universidade, o que aquilo pode acrescentar, para que lado a gente pode trabalhar mais. É um estudo, é algo novo, então assim, é tão geral que realmente, dependendo do público, cada um já falou para mim, eu acredito que isso aqui é muito mais importante para mim, você podia especificar mais. Foi por esse lado. Assim, eu quero abrir aqui um segundo parêntese, né, que eu já abri o primeiro anteriormente. Hoje a Ana, ela tem uma fanpage que ela divulga lá a página que ela está divulgando o livro dela, e já que ela falou um pouco sobre o retorno, né, que teve na sua fanpage hoje, qual é o tipo de comentário que as pessoas estão dando sobre o livro? Teve uma boa receptividade? Não teve? Tem, assim, a fanpage, que é facebook.com/livro monitoramento, ela no início era uma conversa assim, que eu tive com a editora, que é a editora Nova Terra, do Rio de Janeiro, mas assim, de dar um apoio para a editora. Só que aí depois eu comecei a ver, não, pode ser um serviço também, um a mais para quem já leu o livro. Então assim, aos poucos também tem alguns artigos que eu publico lá, por exemplo, como as estatísticas podem ajudar na análise de redes sociais, como a ciência da informação está inserida na análise de redes sociais, que é um outro lado, assim, tem muito a ver com o livro, mas não está no livro.
Então, assim, são coisas que... quem já comprou o livro, eu posso colocar mais isso. E outros estudos que eu e outras pessoas que me apoiam, hoje eu presto consultoria, então eu não faço nada sozinha. Então, outras pessoas que me apoiam, vamos fazer um estudo sobre tal tema, e aí nós vamos divulgar lá na página também, porque as pessoas têm que continuar vendo como é que hoje é feito. Coisas que eu fiz aqui no livro, tem monitoramento que foi de 2011. Hoje é um exemplo e tem a data, inclusive, de quando foi feito. Mas hoje eu já faço diferente. Hoje tem uma nova forma, nova exigência do mercado, tem novas métricas, enfim. Aí, assim, na fanpage procuro fazer isso, tem uma boa procura lá, e além de Brasília, São Paulo, eu também morei em Vitória. Esses lugares onde eu morei, tem de cidades que eu não, teoricamente, não tinha contato, que algumas de Minas Gerais, outras cidades do Nordeste, como Recife. Então é uma novidade para mim. E tem gente que procura e assim, deram uma ideia lá na fanpage, não só do livro e não só dos artigos, de ter alguns cursos livres, porque nem todo mundo, por exemplo, quando me perguntam onde eu dou aula numa pós-graduação, mas não tem as pessoas não têm um tempo ou não têm condições agora de bancar uma pós até esperar chegar na minha disciplina. Então, aí me deram ideia, faz uns cursos livres. Então, assim, tem uma coisa que eu estou trabalhando com uma pessoa que está me dando suporte. Aí, daqui a um tempo, a gente vai começar a disponibilizar na página também esses cursos livres de monitoramento, de análise de dados, de análise do desenvolvimento dos canais de Facebook, principalmente, né, de Twitter. Aí, ó, gente, uma dica para quem tá querendo se aperfeiçoar, ó. Fica de olho aí, já curte lá a página da Ana Célia, que você já vai ficar aí de olho nesses cursos que ela deve divulgar, né? Isso, vou divulgar. E aí, o importante é estudar, né? Não ficar parado. E eu tenho uma coisa para acrescentar também, que eu percebi. Nos últimos meses, a gente está vendo assim, essa onda de crises, demissões, as pessoas estão, algumas perdidas, assim, nossa, eu estou trabalhando há tanto tempo nessa área, o que eu faço, independente de qual seja a área, mas tem uma certa afinidade com redes sociais. Eu indico que comece a estudar o monitoramento, a análise de dados, porque é um mercado que não tem crise. Eu não vejo quem trabalha com redes e mais especificamente análise de dados com problema para arranjar job. Pelo contrário, sempre é preciso. Eu divulgo de vez em quando, assim, até na fanpage mesmo, tô precisando de analista para tal lugar, e eu tenho dificuldade de encontrar. Eu ia falar até isso. Hoje a gente está assim no mercado digital. Eu estava até conversando aqui antes mesmo da entrevista com a Ana, com escassez de profissionais qualificados, né? Você tem que garimpar uma pessoa que não sabe de nada e você fazer ela a entender alguns métodos. Tem um lado bom, né? Que ali a pessoa ela já não tem vícios, ela não tem nada enraigado, você consegue ensinar seu método, né? Mas também quando você pega um profissional bem capacitado é muito bom de trabalhar, né? Então fica bem mais fácil. Fica a dica, porque o mercado digital não tem crise. Eu acredito que todos os setores, não só o monitoramento, como a Ana falou, a gente tem aí muitos jobs na área de conteúdo, de planejamento. As pessoas estão procurando investir em sites, investir em redes sociais, porque é um investimento baixo em vista de uma mão de obra que elas têm, manter uma loja física, né? Então, ali você coloca uma loja de e-commerce online, você tem ali você tem menos gastos do que manter toda uma estrutura, e até mesmo em relação à publicidade. Você pega ali os canais de digital, um valor bem inferior para você patrocinar algo, anunciar, divulgar a sua marca, então está sendo uma saída, né? Então digital, eu acredito que seja uma boa oportunidade. E assim, eu queria só que você me falasse pra gente assim, o antes e o depois de Ana Célia, antes de escrever essa obra, o que essa obra trouxe de valor mesmo à sua personalidade, à sua vida profissional, assim. Eu sempre quis escrever um livro, eu acho que todo mundo... Eu sou formada em jornalismo pela Federal do Amazonas. Hoje trabalho mais com essa parte de estatísticas, mas sou formada em jornalismo. Então todo mundo nessa fase, assim, na faculdade, sempre tem vontade, mas de escrever um livro, o que eu vou fazer? Só que fica em aberto, né? O que você vai fazer?
E com o tempo, aí, como eu falei, surgiu aquela vontade, mas nossa, eu quero publicar, eu quero não ser apenas uma replicadora de autores, porque tem um problema nas universidades e fora também, mas principalmente nas universidades, tem muito replicador de autor. Ele está fazendo a especialização, o mestrado ou o doutorado, e ele só replica o que já existe, ele não cria. Nós estamos numa fase extremamente ativa. Por que só teóricos de 1900 e tanto? Por que você não pode se tornar também um teórico da sua área? E aí, não que eu tenha tanta pretensão, mas eu pensei, da minha forma eu posso descrever como é feito esse trabalho, como eu prevejo que vai ficar sendo esse tipo de trabalho, e por isso a teoria, porque eu quero sempre ter uma base científica para embasar para reforçar o que eu quero apresentar. E depois disso, aí publiquei, aí eu senti isso, não sou apenas uma replicadora de autores. Alguns autores são citados no livro, lógico, né? Porque eu lembro de algumas teorias, mas tem coisas que são minhas, da minha vivência, o que eu aprendi no trabalho desde então, e o que eu acredito que cada um, qualquer pessoa, inclusive que quiser, pode colocar essa sua experiência no papel e divulgar, quanto mais disseminar melhor, porque a gente não vai ficar tão atrelado ao passado. Nós vamos ter teorias ou pelo menos hipóteses de pessoas que estão hoje aqui, que estão vivendo aqui, que estão desenvolvendo pesquisa aqui com cases próximos, um case daqui do Distrito Federal, um case de São Paulo, um case de Vitória, um case de Manaus. Poxa, essa teoria foi feita, nossa, e uma das bases de pesquisa foi aqui o nosso, sei lá, o nosso festival folclórico de Parintins, sabe? Então eu acho que é muito melhor do que eu apenas ficar utilizando teorias e exemplos de 1900 e tantos, que aconteceu na Europa, que aconteceu nos Estados Unidos. É isso. Eu quero agradecer o bate-papo, a oportunidade que você deu para a gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, e também vou abrir aqui a oportunidade de você falar para os usuários, né, sobre o seu livro, onde eles encontram para fazer aquisição. Ah, tá bom. Ele está em todas as principais livrarias, a Saraiva, Cultura, no site da Americanas, na Amazon, todos podem encontrar. Aí tem valores, né, diferenciados, depende da plataforma, mas se quiser ter um contato comigo também, e depois eu tiro dúvidas. Já aconteceu de gente que comprou, eu não entendi tal parte, aí vai, conversa comigo, aí eu sugiro, pode adicionar a fanpage facebook.com/livro monitoramento, aí lá tem todo, assim, a gente conversa, a hora que puder ali, manda mensagem, eu mando o livro, lá eu aceito pagamento cartão de crédito, débito, boleto, não tem crise, né? Onde as pessoas puderem, e após isso, aí tem o pós. Depois que comprou, a gente continua trocando informação, trocando ideia, e quem sabe algum leitor possa virar um analista e vir para minha equipe ou para uma equipe de algum colega, enfim, que eu possa indicar. É um networking, né? É isso. Obrigada, Ana. Eu vou deixar aqui abaixo o link para vocês conseguirem acessar a página da Ana, acompanhar mais de perto o trabalho dela. E também convido vocês a inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo que acontece aqui dentro do Diga Aí. Até a próxima, pessoal. Até!